entendedores entenderão a referência. Voltando para a nossa pauta, propriamente dita, eu começo, de fato, aqui o Paulo Figueiredo Show, retomando um assunto que eu trouxe em primeira mão nesta semana, na terça-feira, que foi a reunião entre o Alexandre de Moraes, na casa do comandante do Exército, General Frajola, acompanhado também do ministro da Defesa, José Múcio. Eu trouxe aqui em primeira mão, e naquela ocasião eu expliquei aqui e expressei a minha indignação com o fato de eu ter sido quem tornou a notícia pública, de ninguém ter falado sobre esse mesmo assunto, de ninguém ter buscado saber, de ninguém ter tentado me desmentir. Era como se essa história tivesse completamente ignorada. Obviamente, a desvantagem de eu ainda ter algumas redes sociais é que este post no X atingiu mais de 1 milhão de impressões. Lembrem, a minha conta principal do X, que tinha 1,5 milhão de inscritos, continua bloqueada no Brasil e você só acessa via VPN. Mas a minha nova conta, a P Figueiredo 08, tá aí com 400 mil inscritos, o que faz com que meus posts dificilmente consigam ser ignorados. E depois de toda essa comoção e mais cortes que rolaram na internet, Reels e tudo mais, parece que a imprensa ouviu o meu clamor. E, creiam vocês ou não, quem primeiro ouviu foi a Folha de São Paulo, que publicou a seguinte matéria: chefe do Exército pede a Moraes que militares condenados não sejam algemados na hora da prisão. Vejam esse texto. Dificilmente, nessa semana, vocês vão encontrar algo mais humilhante do que isso. Leio para vocês. O comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que os integrantes da corporação condenados pela trama golpista sejam conduzidos por militares e não sejam algemados no momento da prisão. Os dois conversaram na segunda-feira na residência do general do Exército, no setor militar urbano de Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio, também participou do encontro. Procurado pela reportagem por meio do Gabinete de Assessoria de Imprensa do Tribunal sobre os pedidos do comandante do Exército, o ministro não se manifestou. A informação sobre o pedido de Tomás foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Folha. Entre os militares já condenados pela primeira turma do STF, na trama golpista, estão o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e o ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o GSI na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para os dois, a eventual prisão deve seguir protocolos similares à detenção do general Braga Neto, com separação de uma sala de Estado-Maior. O local mais provável é o Comando Militar do Planalto, no centro de Brasília. Braga Neto, por sua vez, está preso desde o ano passado em unidade militar no Rio de Janeiro, onde deve permanecer após Moraes determinar o início da execução da pena. Os militares ainda poderão perder o direito da prisão em unidade militar caso tenham cassados os seus postos e patentes pelo STM. Nesse cenário, eles serão considerados indignos do oficialato e perdem os benefícios típicos da carreira. Essa é a reportagem, ou um trecho dela. Eu tenho algumas coisas a comentar sobre isso. A primeira é a mais evidente. Vejam, nós estamos falando aí do Exército de Caxias, que também é o Exército de, pro bem e pro mal, é o Exército de Deodoro, é o Exército que, durante vários momentos do Brasil, foi o garantidor do mínimo de normalidade democrática. Foi responsável por golpes, foi responsável por contragolpes, foi responsável por manter governos, foi responsável sempre pela manutenção do país. Na prática, o Exército foi, durante muito tempo, um poder moderador. Seja como for, sempre foi respeitado. Mas hoje a gente vive um momento onde nós avisamos que aconteceria, que é um momento das maiores humilhações da história do Exército. Veja, o Alexandre foi na casa do comandante do Exército para confirmar que ele vai prender ilegalmente outros militares e para deixar claro para o general Frajola quem é que manda nas Forças Armadas. Qual foi a reação do general Frajola? Foi dizer ao Alexandre que há limites na sua jurisdição e que oficiais militares não estariam sujeitos a essas regras? Não. O que o general Frajola fez pode ser melhor descrito por uma cena do Tropa de Elite, onde o baiano pede ao Capitão Nascimento para ele não atirar na cara para não estragar o velório. Ou seja, Frajola aceitou que os subordinados e os seus companheiros de farda, os irmãos de arma dele, fossem presos, mas pediu que, pelo menos, eles não fossem algemados, porque aí ia ficar feio demais. Não está feio agora, com o general sendo preso em processo fraudulento, oficial com direito à prisão militar, sendo ameaçado de ser mandado para um presídio comum, com as Forças Armadas completamente desmoralizadas, com um tenente-coronel que não pode prestar depoimento fardado. Não. Por favor, não deixem eles usarem algema. O Alexandre respondeu que é possível, como disse o meu querido amigo Flávio Gordo, desde que o general Frajola deite, role e dê a patinha. E falando desse tópico de prisão, tem algo que precisa ser dito também. Uma outra reportagem
dessa vez da CNN, disse que os generais Helena e Paulo Sérgio devem ficar em prisões militares em Brasília. O general Mário Fernandes, o coronel Câmara e o tenente-coronel Azevedo devem ficar em um batalhão da Polícia do Exército em Brasília. O general Braga Neto deve ficar em prisão militar no Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo em que essas pessoas vão para prisão militar ou prisões militares, tem um outro oficial do Exército Brasileiro, um capitão, que está sendo ameaçado de ser mandado para Papuda, para Papudinha. E, segundo a reportagem, são grandes as chances de eles serem mandados para lá. A gente está falando, obviamente, do capitão Jair Messias Bolsonaro, claro. E eu pergunto como é que funciona isso. Porque a legislação prevê que o cumprimento da pena de prisão ou detenção por militares só pode ser dado em organização militar da respectiva força. Então, se com todos esses militares o estatuto está sendo seguido, por que não com o capitão Jair Messias Bolsonaro? Eu concordo que não existe ninguém acima da lei, mas também não deve existir ninguém abaixo da lei. É óbvio que eu estou partindo do pressuposto que ainda existe a lei. E não há lei no chão da questão. Mas você, que é militar do Alto Comando do Exército, que está assistindo tudo isso e está falando assim, não, tudo bem, é uma exceção, eu só peço que você se atente ao precedente que está sendo criado com a anuência do seu comandante general Frajola. Porque os oficiais do Exército Brasileiro estão todos tendo os seus direitos violados com a anuência do comandante do Exército. Hoje é com Bolsonaro. Mas quem garante que amanhã não vai ser com vocês? E pode ser que o chicote mude de mão. E quem sabe se o chicote estiver na minha mão, eu não tenho que recorrer ao precedente de que vocês não terão direito à prisão militar. É ruim, né? Quando a gente pensa que o inimigo pode estar com o chicote. Cuidado, porque o chicote invariavelmente vai mudar de mão. É evidente que o correto era o presidente Bolsonaro estar livre. Afinal, ele não cometeu crime nenhum. Mas se a gente está falando de algum tipo de prisão, né, a única opção viável, como ocorreu no caso do Collor, inclusive porque ele roncava muito, seria a prisão domiciliar. Não era nem para estar preso, mas se está, deveria ser, seguindo a lei, seguindo o critério, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, seria uma prisão domiciliar. Agora, tudo isso é desconsiderado e estão querendo mandar o presidente para o regime fechado. Se fossem fazer isso, teria que ser, de novo, fingindo que é a lei, pelo presídio militar, né? Não pela papuda. Entenda o que eu estou querendo dizer. O envio ou não para a prisão domiciliar é uma questão de jurisprudência. É uma questão de decisão do juiz. Agora, ser enviado ou não para uma prisão militar não é opcional. Não cabe ao juiz decidir isso ou não. Está descrito de forma explícita na lei. É claro que tudo isso, falar tudo isso, é fingir que no Xandaquistão ainda existe esse negócio de lei e direito. Se você fingir minimamente que o Brasil tem lei, isso não deveria ser opcional. Então, essas pessoas que assistem isso, como o general Frajola, de forma calada, não tem desculpa. Não tem desculpa. E o custo de desmoralização das Forças Armadas Brasileiras, especialmente do Exército, esse custo é irreparável. Esse custo é irreparável. E será, eu garanto que será lembrado. O comando do general Tomás Paiva deverá ser lembrado. Sem ele, nada disso seria possível. Mas é óbvio que a anuência dos que estão de baixo e que não estão reclamando com o comandante que os seus direitos estão sendo violados, volto a dizer, não são os direitos do presidente Bolsonaro, os seus direitos estão sendo violados, olha, vocês também têm a sua parcela de responsabilidade.